O assunto deste vídeo trata-se da justiça de Deus, ou sermos justificados, porque Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos ou carecem ou estão privados da glória de Deus. Todos nós nascemos condenados por uma natureza chamada pecado e também a questão dos nossos pecados. Vamos ver o que as Escrituras dizem a respeito dessa questão de continuarmos sendo condenados. No livro de Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 2, e não 5. Romanos capítulo 2, versículo 5, diz assim: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, um coração que não existe arrependimento, continua com aquele coração de pedra, coração duro, não tem arrependimento. Então, portanto, vamos ler de novo. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E ainda no livro de Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor diz, versículo 3, Efésios 2, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. É um acúmulo de pecados, mais pecados, mais pecados, mais pecados, acumulando para quando houver a manifestação da ira de Deus. Mas Deus não é amor? Perfeitamente, Deus é amor, mas Deus é justiça. E ele manifesta a sua justiça em amor. E ele manifesta o seu amor em justiça. Uma pessoa injusta não ama. Não ama. Manifestação de falta de amor quando uma pessoa é injusta com outra pessoa. O Deus nosso, um Deus justo e um Deus de amor, misericordioso, gracioso, longânimo, sem dúvida, mas ele é justo. O homem, se ele não for justificado do seu pecado e dos seus pecados, apenas estará acontecendo dia a dia um acúmulo de maldade, para quando este homem comparecer diante de Deus, estará um acúmulo, provocando sempre a ira de Deus. A ira de Deus. Vamos ver o que as Sagradas Escrituras dizem. Agora, o homem pode se justificar. O homem consegue ele mesmo se justificar. Em Isaías 64:6 diz: nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapo da imundícia.
Nós não conseguimos nos justificar. E Deus não aceita aquilo que nós oferecemos. Pode até ser um prato de comida para alguém, um lanche para alguém que faminto. Se nós considerarmos essa bondade, essa dádiva, como meios de nos justificar, Deus diz o seguinte: isto não passa de trapo da imundícia. Deus tem a sua própria justiça. Ele tem a sua própria justiça. Ele diz em 1 Coríntios 1, versículo 30, mas vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, Senhor Jesus Cristo, nos tornou da parte de Deus, para cada um de nós, nos favorecendo, apesar de sermos quem somos. Ele nos favorece, Jesus Cristo nos favorece. Ele se tornou da parte de Deus, Pai, para cada um de nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Mas qual o propósito em tudo isso? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque se nós tentarmos nos justificar e achar que as nossas próprias justiças vão nos justificar, isso nos traz glória. Mas para que isso não aconteça, Deus tem a sua própria justiça, capaz suficiente para nos justificar. O que ele faz com todo esse acúmulo de maldade, esse acúmulo de desobediência, de rebelião, de pecados, de misérias, de imundícia, diante de um Deus santo, 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 santo? Em Colossenses 2,14 a Bíblia diz: tendo cancelado o escrito de dívida que constava em suas ordenanças, os quais nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Não é lindo? Que maravilhoso é o Evangelho. Mas quem é beneficiado da justiça de Deus? Aquele que creu. Aquele que foi levado a arrependimento. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, a palavra do Senhor diz o seguinte, Marcos 1, 15, ele diz assim, versículo 14, depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho no primeiro e no Novo Testamento trata-se, em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, Paulo diz: quer lembrar o evangelho que vos anunciei? Morte e ressurreição. Arrependei-vos. Não pense que vocês conseguem vocês mesmos se justificarem. Vocês não têm nada em vocês capaz de justificá-los. Não trata da salvação por boas obras, mas a obra redentora, a obra capaz, a obra de Deus na pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo, indo para a cruz, te atraindo, te crucificando, te justificando pela justiça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa justiça. A culpa que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós éramos
desgarrados como ovelha, cada um caminhava pelo seu caminho, desviava pelo seu caminho, ia pelos seus próprios caminhos. Mas o Senhor Deus fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Caiu a culpa, caiu tudo sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. E Ele aceitou. Ele nos aceitou. Ele não somente aceitou a nossa dívida, a nossa culpa, mas nos aceitou nele, na cruz, para que fôssemos crucificados e ressuscitados com ele, crucificados como injustos, ressuscitados como justificados, gratuitamente, graciosamente. Aleluia! Se alguém foi crucificado com Cristo, agora ele é uma nova criação de Deus. Se foi crucificado com Cristo, agora na ressurreição, Cristo torna a vida dele. O justificador habita agora naquele que foi justificado. Aleluia! Pela justiça de Deus, não a justiça de boas obras, não justiça tentando justificar porque eu sou bonzinho, eu sou pastor, sou padre, sou líder de igreja, faço isso, sou ministro de louvor, eu trabalho na igreja, faço obra social maravilhosa. Isso tudo tem o seu valor, mas não conta como justiça para ser justificado diante de Deus, porque Deus, o Pai, tem a sua própria justiça, que é o seu Filho justificador, Jesus Cristo, nossa justiça. Ele é a nossa sabedoria, ele é a nossa justiça, ele é a nossa santificação e ele é a nossa redenção. Você quer mais? E receber tudo isso de graça? Ou você quer merecer? Não, Deus não usa o caminho do mérito. Deus usa o caminho da graça. Da graça. E acumulado. O homem, se não houver arrependimento, novo nascimento, vai só acumulando para o dia da ira. Mas Deus tem a graça. Deus tem o seu trabalhar. Deus tem o seu agir gracioso, amoroso, bondoso, misericordioso. Ele tem. E olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Coisa linda a palavra do Senhor. E para guardardes dos céus o seu Filho Jesus Cristo, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Chegamos lá, vamos chegar lá na presença desse Deus. Cadê as dívidas dele? Onde estão os pecados dessa pessoa? Todos eles foram justificados no corpo do justo Filho de Deus na cruz. E ali toda a dívida foram canceladas. Toda a dívida cancelada. Cancelada. Mas esse pecado que estava acumulado aqui para esse dia da ira, não tem mais. Não existe. O sangue do Senhor Jesus já purificou de todos os pecados. E a morte da morte desse pecador no corpo de Cristo na cruz, ele morreu para o pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já nos livrou da lei do pecado e da morte.
Romanos 8:1. Louvado seja o Senhor. Você já nasceu de novo? Você creu? Peça ao Senhor que dê fé. Porque Jesus é autor e consumador da fé. Peça a Ele. Para que você cria e descanse na provisão de Deus em Cristo Jesus, pela cruz, morte e ressurreição. Aleluia. Se quiser, faça o seu comentário.